Oi, pessoal! E aí? Sentiram minha falta? Voltei, né? Então, hoje nós vamos corrigir aqueles exercícios que eu deixei na última aula. Estão lembrados? Das páginas 88 até a 91. Então, peguem aí, espero que vocês tenham feito. Caso, né? Caso não, vocês vão pausar o vídeo, vão responder as questões e depois despausam o vídeo, tá? Não assistam a aula antes de fazer o exercício. Então também não adianta, né, pessoal? A gente só aprende exercitando. Então vamos lá. Peguem aí a apostila na página 88. Vamos corrigir aí esses exercícios. Então, vamos ver o que está dizendo aí no Produzindo o Texto. Diz assim: entendendo, gente. Desculpa. Nas páginas anteriores, você leu duas resenhas e estudou as principais características desse gênero textual. Agora, você vai ler mais uma resenha e relembrar algumas das características desse gênero. Então, vamos lá. Sobre aquele filme que te faz pensar em como você age com o mundo ao seu redor, como você trata as pessoas, como você enxerga o mundo, como você julga alguma coisa, ou até mesmo como você deduz que algo é ou não relevante para você. No filme indiano, como Estrelas na Terra, toda criança é especial. Essa aqui que não está cheia. O título original, Taar Zeham Pan, é exatamente esse tipo de filme. Lançado em 2007 e dirigido por Amir Khan, o filme conta a história do pequeno Ishan, um garoto de 8 anos. Ishan é um menino sonhador, talentoso e muito criativo. Durante a primeira parte do filme, foram exibidas animações para que pudéssemos compreender a sua imaginação e a maneira que o mundo era visto por ele. Era mágico poder ver o mundo pelos olhos de Ishan, mas a vida do garoto não eram só rosas. Ele sofria muito na escola, tinha dificuldade na leitura, na escrita e não conseguia compreender as questões de matemática. Seu pai, achando que era um menino preguiçoso e indisciplinado, o mandou para um colégio interno e foi lá que tudo desmoronou. Após ser mandado para o internato, você começa a ver a luz se apagando dentro dele. Chega a um ponto onde o menino que amava desenhar e pintar se escondeu tanto para dentro de si que não era mais encontrado. Como não encontrava outra maneira de se expressar, Ishan usava da rebeldia para ter um rótulo. Toda aula ele era punido e mandado para fora, e os professores simplesmente o achavam um caso perdido. Mas quando o diretor precisou contratar um professor de artes novo, o filme começa a mudar de rumo. Nick Uman, acho que é isso que tá o nome dele, chega ao colégio com uma didática totalmente diferente de todos os outros professores. Ele traz cor, questionamentos e liberdade de expressão para os alunos. Em sua primeira aula, ele traz um mundo mágico para as crianças, acompanhado de músicas, danças e representação. Ele mostra que acredita no potencial de cada aluno. Faz com que cada um também acredite em suas próprias capacidades. É possível, então, ver a diferença entre uma pessoa poder fazer na vida de alguém. Não gosto nem de pensar no que poderia ter acontecido ao Ishan se o seu professor de artes não tivesse se preocupado com ele e buscado maneiras para entender suas ações. Ele poderia ter matado, podia nunca mais sorrir e se esquecer de como ser criança. Aos 8 anos, já imaginou como alguém conseguiria viver desse jeito? No final, os pais de Ishan ficaram espantados com sua melhora acadêmica, dos elogios que os professores faziam ao seu filho e do sorriso que voltou aos seus lábios depois de tanto tempo. Podemos concluir com tudo isso a importância do papel da família na vida escolar do aluno e no poder que um professor tem de acender ou apagar a chama de uma criança. Muito bom, né? Para vocês poderem perceber aí nessa resenha, né? Nós temos aí o resumo da história do filme e temos também um ponto, né, de vista do resenhista.
E o que é o de diferencial aí no filme é exatamente esse professor de artes, né? Que acreditou em cada aluno aí e fez a diferença na vida do Ixan. Não vamos às perguntas? Vamos lá. 1. Você já assistiu a esse filme? Caso não tenha assistido, a história apresentada na resenha e os comentários sobre ele despertaram interesse em conhecê-lo. Então, nesse caso aí, né, é também uma resposta pessoal. Ele já diz, você já assistiu o filme. Se não, se você já assistiu, ok, você vai colocar assim. Caso não tenha, depois de ter lido a resenha, você se despertou interessado em assistir? Aí você vai colocar aí, tá bom? Na 2. Como a resenha é iniciada? Então, vamos voltar aqui na resenha. Ele começa aqui. Deixa eu pegar a caneta. Ó, aqui. A resenha começa aqui, nessas perguntas, tá? Então, ele faz aqui as perguntas, né? Sabe aquele filme que faz você pensar, que faz pensar em como você age com o mundo ao seu redor, como você trata as pessoas, como você enxerga o mundo, como você julga alguma coisa, ou até mesmo como você deduz que algo é ou não irrelevante para você? Então, são perguntas, né? São questionamentos que ele faz, né, o leitor a refletir, a pensar sobre essas perguntas. Então, ele começa a resenha através dessas perguntas, desses questionamentos, né, que faz o leitor a refletir. A1, a resposta pessoal, e A2, o autor faz questionamentos a fim de levar o leitor a refletir sobre as questões relacionadas ao conteúdo do filme a que está sendo referido. Professora, eu botei perguntas. É isso aí. 3. O filme é desenvolvido em torno de um problema vivenciado por um menino de 8 anos. Qual é esse problema? E aí? Aqui, né? É a dificuldade do ensino do menino, né? Aqui, ó. Ishan é um menino sonhador. Começa aqui. Talentoso e muito criativo. Durante a primeira parte, foram exibidas animações para que pudesse compreender sua imaginação e a maneira como o mundo é visto. Era mais que poder ver os mundos pelos olhos de chão, mas a vida do garoto não era só rosas. Ele sofria muito na escola. Tinha dificuldade na leitura, na escrita e não conseguia compreender as questões de matemática. Então, a gente vê que ele é um aluno com uma dificuldade, né? Ele não diz qual é a dificuldade dele, né? Mas como ele tem problema na leitura, na escrita, na matemática, que são conceitos básicos, a gente pode suspeitar que seja, né, de repente, uma dislexia, ok? Porque o aluno dislexo, ele afeta exatamente a leitura e a escrita, tá? E aí isso influencia, né, também nas dificuldades nas outras disciplinas com relação à alfabetização dele. Pode ser que seja isso. Então, a dificuldade aqui iniciada, o problema dele é os problemas na escola, né, na leitura, na escrita, na matemática, que leva-se em consideração, então, que possa ser que ele tenha, né, algum tipo de dislexia, algum grau, pelo menos, né? Além das dificuldades próprias desse problema, o garoto vivencia outros. Quais são essas dificuldades? É o familiar, né? Vamos voltar aqui para a gente. Aí ele continua aqui, onde a gente parou. Seu pai, achando que era um menino preguiçoso, indisciplinado, o mandou para um colégio interno. Então, aqui, o problema dele foi um problema mesmo, né? Que o pai não conseguia entender essa dificuldade, achava que ele era preguiçoso e acabou mandando, né, ele para o colégio interno. E aí, ali, ele se sentiu mais desmotivado ainda, né? Gabarito da A, uma criança com dificuldade de aprendizagem, e a B, né, ele não ser compreendido pela família. Ali ele foca o pai, né, mas entra a família como um todo. Em que momento a vida do garoto começou a mudar? E aí, a partir da chegada do professor de artes, né? Ele diz aqui, ó.
quando ele vai sendo mandado para o colégio interno, lá também, né, ele não é compreendido, porque como não encontrava outra maneira de se expressar, ele usava a rebeldia para ter um rótulo. Toda aula ele era punido e mandado para fora, e os professores simplesmente o achavam um caso perdido. Então, até os professores, né? Mas quando o diretor precisou contratar um professor de artes novo, o filme começa a mudar de rumo. Mikami chegou ao colégio com uma didática totalmente diferente de todos os outros professores, né? Com liberdade, questionamentos. Em sua primeira aula, ele faz o mágico para as crianças, acompanhando música, dança, apresentação, e ele mostra que acredita no potencial de cada aluno. Aí ele continua aqui. É possível, então, ver a diferença que a pessoa pode fazer na vida de alguém. Não gosto nem de pensar como poderia ter acontecido com o Chan se o professor de arte não tivesse se preocupado com ele, buscando maneiras para entender suas ações. Então, aqui, né, ele já diz que o Ishan, né, mudou as ações dele, né? Para você ver que até os pais ficaram espantados com a melhoria acadêmica e os elogios que os professores faziam ao menino e o sorriso que voltou aos seus lábios. Então, nesse caso aí, tudo isso, né, depois da entrada do professor de artes. Então, o momento que começou a mudar foi a entrada do professor de artes na escola. 4. Que informações são apresentadas nessa resenha? Né? Então, ele apresenta aqui no início do... o lançamento, né, do filme, o local, aí ele também diz, né, o país de origem do filme, a idade do personagem, o nome do personagem, isso tudo ele indica aí, né? E o resumo, né, da história, óbvio que nós temos aí, que são o que aconteceu, né? E também temos a opinião dele na história. Então, o que momento aconteceu foi a entrada lá, a chegada de um novo professor de arte na escola, com uma didática diferente. E a 4, as informações, aí nós temos o título, né? Mais o tema do filme, temos aí a idade do personagem, um resumo da história, né, os recursos utilizados e a crítica do resenhista também. 5. Como vimos, ao escrever uma resenha, o autor expressa sua opinião acerca do produto a qual está se referindo. Identifique e escreva a opinião do autor da resenha sobre o filme como Estrelas da Terra. Toda criança é especial. Então, o primeiro parágrafo, aqui é aqueles dos questionamentos, né? Sabe aquele filme que te faz pensar em como você age com o mundo, ao redor, todas aquelas perguntas, né, que ele faz? Ele já está mostrando para gente que o filme, né, ele traz essa questão, né, para si. Então, todas essas perguntas, ele mostra a importância da vida de uma pessoa em outra. Né? No caso, aí foi a vida do professor de arte que mudou, né, a vida dessa criança. Então, nesse caso aí, ele já começa com uma crítica positiva com essas perguntas. Perfeito? E 6. A resenha é finalizada de que forma? Então, no final aqui da história, ele bota. No final, os pais de Anchi ficaram espantados com sua melhora acadêmica dos elogios que os professores faziam ao seu filho, e o sorriso que voltou aos seus lábios depois de tanto tempo. Podemos concluir, com tudo isso, a importância do papel da família na vida escolar do aluno e no poder que um professor tem de acender ou apagar a chama de uma criança, né? Então, ele bota o seu comentário aí, reforçando a ideia central do texto, né? Que é o papel de um terceiro na vida de uma pessoa. Nesse caso aí, o papel do professor na vida do menino, né? Os pais também tiveram o seu ponto crucial também, porque se não tivesse mandado ele, né, para essa escola, ele não teria conhecido o professor e o professor não teria mudado a vida dele. Né? Ele continuaria com as dificuldades de aprendizagem, ele continuaria não entendendo nada, e nesse caso aí, né, o papel da família e o papel do professor foram muito importantes. Então, ele finaliza a história, né, apresentando
exatamente essa ideia principal na conclusão aí que ele fala, né? Podemos concluir com tudo isso a importância do papel da família e o papel do professor, né, na vida dessa criança. Na questão 5, né, aqui ele parece longo, mas porque ele copiou, né, todas aquelas perguntas lá do início da resenha. Então, é só você colocar que as perguntas feitas no início da resenha já nos mostra, né, essa importância. Precisa copiar toda, igual está aqui no gabarito. E a 6, a resenha finalizada de que forma? Com a conclusão do resenhista que apresenta um comentário que reforça o objetivo principal que o filme foi produzido. E qual é essa conclusão, né, do papel do pai, dos pais, né, da família, do professor na vida do menino. Agora vamos finalizar com o que você aprendeu, né? Eita, desculpa. Estamos aqui. Chegamos ao final da unidade e é hora de relembrarmos os conteúdos estudados. Para isso, leia os esquemas a seguir e verifique se você precisa rever algum dos tópicos. 1. Complete as informações indicadas sobre o que você aprendeu a respeito do gênero resenha. O que eu já sei sobre resenha? Tipo de texto. É um texto que é expositivo, né? É um texto que está expondo as coisas. É um texto expositivo. Ainda vai. Costuma apresentar. O que a resenha costuma apresentar? Um posicionamento crítico do resenhista, né? Dando as suas opiniões a respeito, né, da obra. Pode ser publicada. Onde pode ter resenha? Internet, revistas, jornais. E o desfecho da obra? Não é apresentado, né? Não tem o desfecho da obra na resenha, não é apresentado. Então, vamos lá, costuma apresentar o que é lá? O posicionamento crítico do autor do texto, que é o resenhista, com seus argumentos. Pode ser publicado em sites de internet, filmes, jornais, revistas, e o desfecho não é apresentado. Perfeito? E aí? Tudo certinho? Deu para poder relembrar todos os conceitos, né? Então, chegamos aqui ao finalzinho da nossa aula de hoje. Foi um pouco mais rápido do que a última, né? A última foi um pouco cansativa, porque a resenha era maior. Mas finalizamos, então, todo o conceito de resenha, mas, para isso, na próxima aula, tá? Eu ainda vou vir mesclando sinopse com resenha para a gente já ir para a unidade 4, né, da nossa apostila 3, já com esse fechamento dessas duas últimas unidades que nós vimos, tá? Que é sinopse e resenha. Então, beijos, aguardo vocês na próxima aula. Tchauzinho!